E nós vamos conversar com o deputado federal Marcel Van Hatten, ele que é um dos signatários do ofício apresentado ao STF, cobrando esclarecimentos sobre a morte de Clériston da Cunha. É hora de entrevista aqui em Oeste Sem Filtro. Nós conversamos agora com o deputado Marcel Van Hatten. Deputado, seja muito bem-vindo aqui ao programa. Muito boa noite. Muito boa noite a todos que nos acompanham no Oeste Sem Filtro, apesar das circunstâncias, porque acabei de vir do velório aí do Clesão e a situação não é nada boa por lá, como se poderia imaginar. Deputado, eu gostaria de perguntar para o senhor a respeito desse ofício. O senhor é um dos signatários. Esse ofício é datado de hoje. Imagino que os senhores não tenham tido ainda uma resposta do ministro Alexandre de Moraes, mas pergunto se houve algum posicionamento e se vocês já têm algum plano B em mente, caso vocês não tenham uma resposta em relação a esse ofício, ou se a resposta não seja satisfatória, o que vocês pretendem fazer a esse respeito? Começar a história do início, na verdade, eu fiquei muito chocado quando soube do quanto a situação já estava grave na semana passada, quando nós recebemos esse ofício da Associação dos Familiares das Vítimas, relatando que havia vários presos com comorbidades que ainda não tiveram a sua prisão relaxada, apesar do pedido do Ministério Público, e imediatamente solicitei a minha assessoria que preparasse, com base nesse ofício, nesse relatório da Associação dos Familiares de Vítimas, um ofício para a gente encaminhar ao Supremo com apoio de vários outros parlamentares, e ao mesmo tempo encaminhei esse documento por WhatsApp ainda na sexta-feira passada ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, solicitando que averiguasse as informações e que, por ser, não foi meu embasamento numa mensagem de WhatsApp, que é muito curta, mas obviamente que por ser ele o presidente do Senado da República que averigua eventuais crimes de responsabilidade, inclusive do Supremo Tribunal Federal e de seus ministros, que averiguasse a situação, e ele havia respondido por WhatsApp que veria o que fazer ou algo no sentido. Lamentavelmente, quando nós nos deparamos com a informação na segunda-feira de que houve já um óbito, a sensação foi ainda pior, a de que algo poderia ter sido evitado se há mais tempo tivesse havido uma solução para esse verdadeiro abuso que está acontecendo na Papuda, né? Então, há presos ali que desde o mês de agosto têm o seu pedido de relaxamento da prisão formulado pelo ministro do Supremo, aliás, pela PGR, e o ministro do Supremo Tribunal Federal nada fez até o momento. Além deste ofício que nós encaminhamos ao STF, o senador Rogério Marinho e nós aqui da oposição na Câmara, ou seja, a Câmara e o Senado, oficiaremos as mesas das duas casas para que cobrem do Supremo Tribunal Federal a atitude necessária, ou seja, dar prosseguimento, né, ao relaxamento da prisão, e além disso, já estamos com uma lista muito grande, eu não tenho o número atual, mas certamente mais de 50 deputados, eu não tenho o número de senadores, mas certamente também muitos senadores assinarão, um pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, baseado na lei dos crimes de responsabilidade, onde a desídia é configurada como um crime de responsabilidade passível da perda do cargo. Perfeito, deputado. A gente vai abrir agora a rodada para as perguntas aqui dos nossos comentaristas. Adalberto Piotto faz a pergunta agora. Deputado, boa noite, seja bem-vindo uma vez mais aqui ao Oeste Sem Filtro. O questionamento que eu lhe faço, o senhor tem acompanhado isso tanto quanto a população brasileira, é que o número de arbitrariedades, de irregularidades, de absurdos, de decisões do Supremo Tribunal Federal, que não bastassem todos os juristas que apontam esses absurdos, eles fazem questão que até alunos do primeiro ano de Direito são capazes de apontar uma série desses absurdos, mas nada disso avança, apesar do número só crescer. Agora nós temos uma coisa ainda mais grave, aliás, um fato extremamente grave. Nós temos, lamentavelmente, com todo respeito à família, mas nós temos um cadáver, nós temos uma pessoa que morreu e contra ela nada foi provado porque sequer foi julgado, então não julgado é só um acusado, e acusado não é condenado. Vamos lá, sabemos todo mundo, aliás, como dizem os juristas, alunos do primeiro ano de Direito sabem disso, obviamente que os ministros do Supremo também sabem. Então, eu posso dizer claramente que um inocente, então, pode ter morrido. Ué, ele não teve julgamento por um problema do próprio Supremo.
seja pelo lugar errado onde estava sendo julgado esse caso, que deveria estar na primeira instância, seja pela forma como foi tratado e, obviamente, todo o tempo que isso levou, além, obviamente, da questão da PGR. O senhor acha que este fato, em que pese toda a gravidade, e mesmo com toda a sequência que tivemos de irregularidades e arbitrariedades, o senhor acha que agora haverá um avanço, digamos, republicano por parte do Senado em relação à responsabilidade que tem sobre excessos de ministros do Supremo? Eu não tenho a menor dúvida disso. Aliás, o Senado está se debruçando agora sobre a PEC que limita, né, as decisões monocráticas. E, desculpe, em primeiro lugar, deveria ter lhe dado boa noite, satisfação estar de novo no ar com você, Piotr. Agora, assim como Augusto Nunes falou há pouco que se trata de um assassinato, eu vou ser muito claro. Alexandre de Moraes tem sido um criminoso em série. Criminoso em série. Isso baseado na lei de abuso de autoridade e também na lei dos crimes de responsabilidade dos, nesse caso, né, ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos uma situação em que aquele que deveria estar cumprindo pena na cadeia, porque vários dos crimes já cometidos de abuso de autoridade por Alexandre de Moraes têm como pena a reclusão, está mantendo em cárcere pessoas que são réus primários, que não foram condenadas, contra as quais muitas vezes não há uma denúncia bem fundamentada, e esse foi o caso do Clesão, que além de ser uma morte, como bem você colocou, Piotr, mais do que isso, é um pai de família, réu primário, que trabalhava no dia 8 de janeiro antes de se dirigir aqui à área da Praça dos Três Poderes. No processo dele, que certamente o ministro não leu, porque ele não tem lido os processos, isso tem sido claro, não tem ouvido os advogados, e a OAB também não tem se manifestado sobre esse absurdo, né? Os advogados fazem defesa por vídeo, e 1 minuto depois do prazo final do upload já tem decisão no sistema. Isso é um absurdo, né? Nós temos um pai de família com 2 filhas que estão agora chorando a sua morte, que tem uma esposa sem o abraço do seu marido, repito, trabalhador, que é filho de uma mãe que encontrei também há pouco no velório. Eu não conhecia a família, que chora sobre o caixão de forma copiosa. E o pior de tudo, essa família vai ter que conviver daqui para frente com a realidade, ainda que completamente injusta, de o cidadão Clesão ter sido retirado do seu convívio para passar quase 1 ano na cadeia, sendo que não tinha uma condenação. Morreu na cadeia um cidadão que, pela lei brasileira, é honesto até que se prove ao contrário. A presunção de inocência precisa valer para todos. Então é algo de se indignar demais, demais. E eu quero ter uma conversa hoje ainda, eu até falei com a produção do programa que talvez a gente não ia conseguir fazer a conversa agora, porque mais cedo o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, me ligou, se colocou à disposição para nos receber, a mim e a um grupo de deputados e senadores. Estamos aguardando o horário dessa conversa, mas tem de ser hoje ainda, né? Eu quero dizer para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que o que está acontecendo é que um pai de família faleceu em virtude de toda essa situação. E o Senado não pode permanecer omisso diante disso. O Supremo Tribunal Federal está cometendo abuso atrás de abuso contra cidadãos brasileiros que são vítimas de toda uma perseguição política inaceitável. E isso é algo que, puxa vida, se deixar alguém inerte, essa pessoa certamente não tem o menor coração. Deputado, boa noite. O senhor falou em indignação, e isso é seguramente o sentimento da maioria dos brasileiros nesse momento. E pensando que a Câmara é a casa do povo e o Senado também deveria ser uma extensão, essa indignação, ela cresceu nos últimos tempos dentro do Congresso Nacional. Muito. É fato isso? E aí não só a ponto de pedidos de impeachment, aliás, há vários pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal parados no gabinete do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Mas também há, por exemplo, projeto de anistia que o senador Hamilton Mourão apresentou. Eu sei de outros projetos similares em gestação por parte
parte de deputados e senadores. É preciso fazer... O Congresso precisa reagir de alguma forma, porque há outros Clériston lá dentro da Papuda, na colmeia, no caso de mulheres, e, sobretudo, há pessoas que estão cumprindo pena com tornozeleira eletrônica sem caso de trânsito em julgado. Então, a minha pergunta para o senhor a anistia é o caminho viável por meio do Legislativo? Todos os caminhos, Navarro, e também boa noite a você, são absolutamente válidos. E a gente agora tem que fazer com força total a reação que o povo brasileiro espera dos seus representantes na Câmara e no Senado, sobretudo no Senado, sem retirar a nossa responsabilidade na Câmara, mas o Senado que é responsável pela fiscalização do Supremo Tribunal Federal. E o que nos deixa ainda mais indignado é o Lula entregando medalhas no dia de hoje para o ministro dos Direitos Humanos, calado, Silvio Almeida, para o ministro da Justiça, Flávio Dino, que também tem responsabilidade sobre presídios como esse da Papuda e sobre o que está acontecendo lá e sobre toda a falta de investigação correta dos atos do 8 de janeiro, porque apagou as imagens que ele deveria ter mantido arquivadas, guardadas para uma investigação séria. Nós vemos o Lula entregando medalha para o Alexandre de Moraes no dia de hoje. Então são coisas que revoltam ainda mais, e aqui houve sim uma grande reação de parlamentares. O pedido de impeachment de Alexandre de Moraes que estamos propondo já tem uma enorme adesão de deputados e de senadores. Nós temos também uma enorme adesão registrada hoje nesse ofício enviado ao Supremo Tribunal Federal, contou com mais de 50 deputados federais e só não contou mais porque a gente tinha que mandar o quanto antes, até para que a gente pudesse ter uma resposta imediata para evitar novas mortes lá dentro. E nós precisamos sim agir em todas as frentes possíveis, inclusive essas que você está mencionando de aprovação de leis de anistia e o desagravo da OAB. É fundamental que a OAB se manifeste também em relação a isso, né? Antes que todas as prerrogativas dos advogados, que já são muito poucas, né, perto da necessidade que eles têm, sejam retiradas. E por fim, Navarro, uma coisa que a gente não pode esquecer: não existe mudança no nosso país sem povo na rua. Nós vamos precisar de pessoas na rua. E, nesse momento, pauta única é o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Porque isso faz não só com que se mobilize a população diante dessa grande injustiça que está acontecendo, como também faz a pressão necessária no Senado da República para que tome a atitude que ele já deveria ter tomado há muito tempo. E nós estamos conversando ao vivo com o deputado Marcel Van Hatten. Neste momento, mais de 86 mil telas acompanham, exibem o Oeste Sem Filtro neste momento. Quem faz a pergunta agora é Augusto Nunes. Deputado, muito prazer recebê-lo aqui. É ótimo conversar com o senhor sempre. Eu queria saber se mais pessoas, mais parlamentares entenderam o que está acontecendo desde a morte ocorrida ontem. Augusto, prazer é meu. Mesmo que diante dessas circunstâncias, sim, mais parlamentares perceberam, mas acho que muitos já sabem das circunstâncias todas. A maioria já sabe. O que tem havido é que muitos que antes tinham medo e paralisaram por conta do medo, agora, apesar de ainda terem receio de tomar alguma atitude, porque aqui está todo mundo com alvo na testa, perceberam que é preciso ter coragem para enfrentar a situação. E se nós não nos unirmos e fizermos a nossa parte como parlamentares, como deputados que somos eleitos pelo povo, e como senadores, e pressionarmos as casas e fazermos obstrução, como eu tenho defendido desde o início, eu tenho batido em todas as teclas possíveis, mas é algo que demanda convencimento, demanda tempo e demanda que muitos parlamentares que, enfim, já tiveram redes censuradas, já tiveram perto de ir para a cadeia. Tivemos um que está preso agora ainda, apesar da graça concedida pelo ex-presidente Bolsonaro, e o Supremo Tribunal Federal, de uma forma inconstitucional, acabou anulando esse perdão, né, do deputado Daniel Silveira, que agora continua preso, não tendo cometido crime nenhum, porque de acordo com o artigo 53, mesmo discordando do que ele viesse a dizer, ele tinha toda a liberdade para se manifestar como parlamentar federal. Muitos que
estavam com receio e perceberam que o fim da linha chegou, porque quando uma pessoa se torna responsável desta forma por uma morte, é porque ela tem que ser parada imediatamente, porque não se pode permitir que mais mortes aconteçam. Sem falar em vários lares já destruídos, várias famílias que perderam seus provedores porque estão de tornozeleira eletrônica, não conseguem trabalhar mais, pais de família, mães de família que não viram durante meses os seus filhos, que perderam a educação de um ano inteiro. São tantos dramas familiares, os mais de 1.000 presos, só aqui em Brasília, sem contar aqueles que estão nos estados, que aquilo que Alexandre de Moraes tem feito contra a cidadania brasileira não pode passar impune, e não é só ele. Outros ministros do Supremo Tribunal Federal, por ação ou por omissão, precisarão pagar pelos seus crimes. E hoje estão todos abraçados junto com líderes de outros poderes, porque, de certa forma, sabem que uma hora que uma carta for puxada, o castelo todo vai cair. E precisam se defender. Esse governo é de bandidos, é um governo de criminosos, esse governo do PT, a começar pelo próprio presidente da República, Lula, que está na cadeia, cumprindo pena pelos crimes que cometeu. Então, infelizmente, é natural que as quadrilhas se unam aqui em Brasília, mas é hora do povo reagir e dos seus representantes, passa da hora de representarem de fato a cidadania brasileira, que é de maioria honesta, honrada, e que já percebeu, pelo menos uma grande parte daqueles que votaram, por exemplo, em Lula na eleição passada, a gente já tem visto até pelas pesquisas, estão arrependidos porque perceberam que caíram num enorme erro. E agora nós precisamos fazer com que o povo vá à rua para colocar o Brasil de volta na rota da democracia e da liberdade. Bom, e agora já são mais de 92.000 telas exibindo Oeste Sem Filtro neste momento. Agradeço muito a sua audiência, companhia, confiança. E agora o Rodrigo Constantino tem uma pergunta para o deputado Marcel Van Hatten. Boa noite, deputado. Um prazer falar com o senhor novamente. Eu quero saber do senhor a opinião em relação ao papel da mídia nisso tudo. Como o senhor lembrou, o ministro Alexandre de Moraes, e não só ele, vem cometendo vários crimes no STF em conluio com essa quadrilha comunista corrupta que tomou o poder no Executivo. Agora nós estamos vendo aí a turma do PT atacando a imprensa, o Estadão em particular, por fazer jornalismo e mostrar essa questão toda do elo, né, que eles têm, dos diálogos cabulosos com o crime organizado. E a reação deles é atirar na mídia, né? Um que recebe dinheiro do EBC, e não é pouco dinheiro, está agora dizendo que morrem milhares de presos em todos os presídios do Brasil, quer dizer, diminuindo a questão do Clesão e ignorando que ele é, obviamente, um preso político. Né? É óbvio que o drama dessas famílias faz a minha situação parecer bem menor, eu não tenho a menor dúvida, mas eu quero lembrar que eu, como jornalista, estou impedido de trabalhar praticamente. Lá se vão quase 12 meses com as minhas contas censuradas previamente no Brasil. Né, fora a conta bancária congelada e passaporte cancelado. Até hoje essa é a minha situação e de outros. Então, precisamos do povo na rua. A pergunta é, e a imprensa nisso tudo, deputado? Perfeito, Rodrigo. Boa noite. A imprensa segue muito subalterna a esse governo, apesar de ter começado a pipocar alguma reação em alguns meios. Essa história do Clesão eu até fiquei surpreso, né? E agora que eu fui ao velório, né, eu não conhecia a família, nem o próprio Clesão, agora estou chamando ele de Clesão o tempo todo, mas sempre chamei ele de Clériston, né, porque esse é o nome dele, mas gerou uma comoção e até uma intimidade de todos, em virtude da grande divulgação que houve nas redes sociais, e eu fiquei surpreso inicialmente pela mídia. Agora, no velório, todos os meios de comunicação foram convidados, e não apareceu a não ser um meio de comunicação tradicional nacional. Os demais se omitiram. Eu lembro que em muitos outros momentos, quando há manifestações de esquerda em situações parecidas, está toda a grande mídia lá em volta, né? Parecem até urubus fazendo coisas que a gente nem aceita em condições como essa em que hoje se deu esse velório, junto com pastores e pessoas que querem o melhor para o país. E nesse caso, a gente está vendo que a cobertura, concordo com você, depois de uma inicial, me pareceu, né, cobertura maior, diminuiu bastante, e até em certos casos a gente vê o governo perseguindo jornalistas. O teu caso, Rodrigo, de outros jornalistas perseguidos e de outros meios de comunicação que são objeto de censura,
né, e de perseguição política por parte do Supremo Tribunal Federal precisa ser investigado por meio de uma CPI do abuso de autoridade aqui na Câmara dos Deputados ou no Congresso Nacional de forma mista. E eu percebi que já está começando o movimento para que mais assinaturas sejam incluídas. Só faltam 23 assinaturas. Agora, nesta tarde, eram 24, já tivemos mais uma assinatura. Faltam 23 assinaturas apenas para que a CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE seja realidade. Que eu propus lá no ano passado, obteve as assinaturas, mas o presidente Arthur Lira não instalou com o argumento de que era fim do mandato. Iniciou um novo mandato e nós não obtivemos as 171 assinaturas necessárias até agora. Mas é o momento de conseguir. E a mídia tem sim acordado, principalmente depois dessa perseguição que aconteceu contra a jornalista do Estadão, que fez seu trabalho, demonstrando que a dama do tráfico foi parar dentro do Ministério da Justiça. Foi parar dentro do Ministério da Justiça com dinheiro de suas passagens pagos pelo Ministério dos Direitos Humanos. Isso é um absurdo total. E o Estadão só deu a notícia, o governo nem poderia dizer que era fake news. Fez o serviço de apuração e depois outros meios de comunicação incrementaram esse trabalho ou divulgaram ele. Mas nasceu dentro do jornalismo profissional e o que a gente está vendo agora é a perseguição do petismo contra essa jornalista e contra todos aqueles que divulgam isso, inclusive contra parlamentares. O que não pode surpreender, porque o PT sempre fez isso, Rodrigo. Eu sou do Rio Grande do Sul, nós fomos governados várias vezes pelo PT. Olívio Dutra colocou vários jornalistas para a rua nos seus meios de comunicação sob pressão, inclusive de redes grandes no Rio Grande do Sul. Listas negras de jornalistas. Depois Lula, a mesma coisa fez durante seu governo, quis mandar expulsar até um repórter do New York Times. Todo mundo lembra disso. Agora estão de volta ao poder, acharam que ele ia ser light. Tá pior, tá fazendo em dobro. E agora a gente precisa, aqui na Câmara dos Deputados, reagir a tudo isso. E por isso a CPI do abuso de autoridade, para mim, é o instrumento mais importante para que a gente possa delimitar bem o trabalho do Supremo Tribunal Federal contra a censura, do TSE também, e fazer com que essa perseguição contra jornalistas não continue acontecendo no Brasil. Tem muito trabalho pela frente. Nós conversamos com o deputado Marcel Van Hatten. Deputado, mais uma vez, obrigada pela disponibilidade, gentileza de conversar conosco. Uma ótima noite para o senhor. Bom trabalho em Brasília. Mais uma vez, boa noite. Parabéns pelo programa e muito obrigado a toda a audiência fantástica aí. Trabalho excepcional que vocês fazem tem esse tipo de consequência. Um abraço grande.